Não existe mais motivo para se ficar no mundo real. É a provocação que começa Serial Experiments Lain, anime que estreou em 1998. A menina se joga do alto de um prédio. O sangue se confunde com as luzes da cidade. Tudo parece surreal demais. A personagem que a gente acompanha é a colega dessa menina, a Lain, uma menina tímida que parece distanciada do mundo em volta. Começa, junto com outros colegas, a receber mensagens no computador que aparentemente foram enviadas pela menina que morreu. Nas mensagens ela diz que não está morta, só abandonou o corpo e convida os amigos para esse mesmo lugar, afirmando que Deus está lá junto com ela. Tão estranho e perturbador quanto as mensagens é o mundo da Lain. É muito normal no sentido de ser parecido com o nosso na trivialidade das conversas, tarefas do cotidiano, ao mesmo tempo que se convive com coisas surreais sem perturbar em nada a normalidade quase doentia que todo mundo performa. O trajeto da Lain da casa até a escola tem sempre essa aparência de um vazio muito preenchido de branco, com sombras que parecem de uma textura que não carregou direito numa tela. Algumas partes são cheias de pessoas, mas a sensação de vazio persiste. Em parte, o desenho pensa muito a cidade como lugar de circulação, mas não exatamente humana. Entre carros, multidões se locomovendo, as pessoas ali se confundem com pacotes de dados circulando nesse circuito gigante. Não por acaso, algumas imagens ali se repetem muito ao longo dos episódios. Os metrôs, as sinaleiras. Volta e meia aparecem rituais tão frios, repetitivos e precisos que parecem um sistema operacional iniciando. Análogo à frieza desses processos na série são os rituais do cotidiano. O compartilhamento da mesa em família, diálogos protocolares, parece até que os personagens atuam, performam papéis superficiais, de pai, de irmã, de amiga. Eles exalam uma artificialidade que contrasta muito com os momentos em que eles estão conectados, em que os olhos brilham com o reflexo da tela e um êxtase parece tomar conta enquanto uma ou sabe-se lá quantas identidades diferentes performam ali, talvez mais convincentes do que a identidade do cotidiano. Essa incerteza que paira sobre a autenticidade das identidades das pessoas se estende a tudo. A gente não sabe se é dia ou noite, a tela que ilumina o quarto, a gente não sabe se ela está acordada ou se é um sonho. Ela fica sonolenta na frente do computador, acorda e fica a dúvida de quanto tempo passou, onde ela estava, onde ela acordou, se de fato acordou ou se está num sonho, se antes estava num sonho e agora acordou, até se ainda é ela mesma. Eu sei que soa confuso, mas é a sensação que aquele lugar passa no desenho. Atraída pelo chamado da amiga, além com um computador novo, o modelo mais moderno disponível, começa a penetrar nesse lugar que eles se referem como a Wired, a internet daquele mundo, um espaço virtual que conecta as pessoas através dos eletrônicos. O pai da Len já parece tragado pelo magnetismo desse espaço, ele parece uma outra pessoa quando está imerso ali, e é frequente as telas ficarem entre os dois. Da perspectiva da Len, elas se separam ao invés de conectar. Buscando informação sobre a amiga morta que entrou em contato com ela, a Len descobre também um tipo de droga circulando, a Cella, cujo consumo acelera a mente da pessoa, mexe com a percepção de tempo, aumenta o poder de processamento do cérebro em muitas vezes. Ela parece ser usada como uma tentativa de escape, de desconectar daquele lugar visto como uma simulação, daquele fluxo agoniante de repetições. A ironia é que, sendo o cérebro aí comparado a um processador de computador, as pessoas passam, sob o efeito da Cella, a se conectar a ecos da Wired. Na tentativa de desconectar pela droga, ela acaba tendo o corpo invadido pela rede. É como se não tivesse saída. A participação naquele mundo hiperconectado não é uma opção. Mesmo vendo o que acontece com o homem pessoalmente, tendo presenciado algo horrível diante dos olhos, a normalidade persiste no dia posterior de aula. As coisas vão ficando mais estranhas. As pessoas falam com a Len como se já tivessem visto ela em lugares que ela nunca foi, falam sobre conversas que ela não lembra de ter tido, sobre comportamentos e posturas que não condizem com a personagem que a gente conhece. Em uma cena, o pai da Len fala pra ela não confundir a Wired com a realidade, no que ela responde: "É? Daí pra frente, qualquer certeza passa a deslizar entre os dedos. Já não se sabe se a Len que frequenta a rede e a que janta na mesa de casa e frequenta a sala de aula são a mesma pessoa, ou mesmo se essa pergunta faz sentido, como se na realidade fragmentada que se projeta ali, o coerente seja justamente uma identidade flutuante,
Nenhuma forma é verdadeira e a noção de verdade começa a se borrar. Entre pensamentos e dados, mentes e processadores, parece que já não existe uma fronteira clara. O quarto da Len vai virando esse lugar cada vez mais irreconhecível, tomado por cabos e computadores, enquanto ela se aprofunda na Wired. O escopo das coisas que acontecem na série é enorme, de uma proporção apocalíptica, ao mesmo tempo que o ponto central é a experiência pessoal dentro desse contexto que se pensava para o futuro. O isolamento cada vez maior da Len, o sentimento de que ela não pertence a cada um daqueles espaços, da família, até as amizades, a escola, lugares nos quais as pessoas não parecem reais e que ela não parece ser ela de verdade. Lugares que seduzem para Wired exatamente pelo quanto é difícil para Len se conectar com as pessoas neles. Um personagem, o principal antagonista da série, no momento em que a Len está rodeada de pessoas sem rosto, fala que ela é só um holograma da Len que existe verdadeiramente na Wired. O desenho tem essa pegada de ter muita informação fragmentada, entregue por partes, codificada, e encapsula essa experiência que a série imaginava para o que seria um futuro com a internet, nessa chuva de informações, de fragmentos, o que é importante e o que é real. A própria Len parece não ter um passado. Perguntam para Len se aquelas pessoas na casa realmente são a família dela, se ela sabe os nomes dos pais, se sabe quando é o aniversário deles. Confrontamento que deixa ela confusa. Essas memórias são reais ou plantadas? Essa pessoa é mesmo a minha irmã? É uma cópia? Um fingimento? E isso faz alguma diferença? O que você falou? Dentre interações estranhas entre eles, ela começa a se sentir uma estranha na própria casa. Não por acaso, esse vilão representa tanto o antagonismo em jogo no desenho. Uma voz que diz para ela que nada é sagrado, desde o próprio corpo até as memórias dela, ou as memórias que ela deixa nas pessoas que se relacionam com ela. Segundo ele, são também dados em fluxo naquele circuito gigante, e que, como dados, podem ser substituídos, manipulados ou totalmente apagados. A experiência que é retratada é a de se viver num mundo flutuante, sem passado, sem futuro, em que as identidades, as relações, tudo é instável, um grau extremo da redução de absolutamente tudo à condição de mercadoria. Em um momento, a Len chega para a aula, a mesa e a cadeira dela não estão ali, e todo mundo age como se ela não estivesse lá. 私リアルだよ。私生きてるよ。私ここにいるんだよ。どうしてこんなことになっちゃったのかな。 Apesar disso, ao ignorar a menina, a professora não atravessa o corpo dela, nem nada do tipo. Permanece a incerteza sobre a possibilidade de ela existir ali ou não, e por extensão, se ainda é possível dizer ali o que é real. Essa é uma das perguntas mais fortes que o desenho levanta e que talvez soe ainda mais assustadora hoje, mais de 20 anos depois do lançamento. O meu nome é Otávio e eu quero lembrar vocês de conhecerem a nossa campanha de financiamento. Quem apoia tem acesso a conteúdo adicional, um catálogo de vídeos exclusivos para apoiadores e acesso à nossa comunidade. Eu só fui atrás de Len pela recomendação do Gerson, que é apoiador do canal, com quem a gente já trocou muita ideia nos grupos de apoiadores. Um abração pro Gerson e obrigado pela atenção de quem assistiu até aqui.